nome é Harrison, esses são Matheus, Gabriela, Larissa e Luca. Nós somos alunos do primeiro período do curso de Bacharelado em Química. E, bom, em meados do século passado, o pensamento que se tinha acerca de preservação ambiental não era o mesmo que se tem hoje. Como pode ser visto no livro American Chemical Industry, de Williams Haynes, onde ele diz: todo subproduto que não tiver uma utilização lucrativa é considerado um resíduo. Atualmente esse pensamento é inaceitável e a química verde ela traz soluções para combater essa ideia. A Agência de Proteção Ambiental americana, ela reuniu em 1995 uma definição técnica para essa ideia de combater a degradação ambiental na indústria química. Então, aí que o termo química verde começou a ganhar força. A União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC, ela define química verde como a aplicação de processos que diminuem os impactos ambientais na indústria de química. Com essa definição, a gente já pode perceber que uma palavra-chave da química verde é a redução. Essa redução pode se dar na forma de energia, de dejetos, de toxicidade, de risco, fontes não renováveis e também de materiais. Isso vai aparecer de forma mais clara ao apresentar os 12 princípios da química verde. Eles foram propostos por Paul Anastas e John Warner para tornar mais prática a aplicação da química verde nas indústrias. O primeiro princípio é o princípio da prevenção, porque é mais fácil você prevenir a geração de algum resíduo do que tratá-lo depois. Relacionado a ele está o fator de eficiência, que é o somatório da massa do resíduo dividido pela massa do produto desejado. Aqui nessa tabela a gente pode perceber um padrão, uma aproximação de como que cada indústria apresenta esse fator de eficiência. Quanto menor ele for, é melhor. E quanto mais etapas, quanto mais complexas forem essas etapas também, maior será esse fator de eficiência. Como você pode ver, na indústria química farmacêutica, onde a produção é muito inferior a por exemplo, da refinaria petrolífera, mas o fator de eficiência ele é muito superior, devido à complexidade dos processos que estão envolvidos nessa indústria e também devido a ela produzir numa menor escala. O segundo princípio da química verde é a economia atômica. As reações químicas elas devem visar a maior acúmulo possível dos reagentes no produto final que você deseja, maximizando assim o rendimento da sua reação. Aqui a gente pode ver a forma tradicional de se produzir o ibuprofeno. São vários processos que levam até a síntese desse medicamento, mas uma forma verde de produzir ele traria muito menos reações e assim o rendimento seria bem maior, não geraria tantos subprodutos, pois são menos reações feitas até chegar nesse produto. O terceiro princípio da química verde é o da síntese segura. Os reagentes que você utiliza na sua indústria, eles devem possuir a menor toxicidade possível. Um exemplo é na produção do policarbonato, utiliza-se o fosgênio.
Só que o fosgênio ele é altamente tóxico e ele é corrosivo. Tanto é que ele era utilizado na Primeira Guerra Mundial como uma arma química. Numa forma verde de se produzir o policarbonato, você utiliza o difenilcarbonato. E assim você não utiliza esse reagente tão tóxico na produção do policarbonato. O quarto princípio é o dos produtos seguros. As reações químicas elas devem visar a elas devem visar uma produção. Desculpa. Os produtos gerados nas reações químicas devem ser o menos tóxicos possíveis. Aqui a gente tem dois exemplos de removedor de limo de casco de navio, que é o óxido de tributilo-estanho e o DCOI. O primeiro, ele demora muito tempo para se degradar na água do mar, em torno de 6 meses. Já o segundo, que tem as mesmas propriedades de retirar o limo, ele leva menos de 1 hora para se decompor. O quinto princípio da química verde é o princípio dos solventes seguros. As reações químicas elas devem utilizar o mínimo possível de solventes. Quando não se pode evitar a utilização desse solvente, ele deve ter o mínimo de toxicidade possível. Um exemplo disso é os solventes do tipo éster de lactato, como esse aqui. Eles oferecem eles são solventes que possuem uma toxicidade muito baixa. Para dar continuidade aos princípios da química verde, eu vou chamar o Matheus. Primeiramente, boa tarde. Bom, o sexto princípio, ele diz a respeito da integração de energia. O que seria isso? Quase todos os processos químicos que acontecem dentro de uma empresa, ele acaba gerando um pouco de calor, certo? A química verde ela tenta reutilizar esse calor em outros processos. E para isso existem algumas técnicas, vamos dizer assim, como, por exemplo, acho que seria a mais usada, a de pinch, ou o estrangulamento térmico. Ela foi feita por dois cientistas, que tem de sobrenome Linhoff e o outro Flower. Eles fizeram esse método em 1978 e ele se consiste em 4 passos básicos, mais ou menos assim. O primeiro é você definir qual processo que você quer fazer esse reaproveitamento térmico. O segundo passo é você planejar como você vai fazer isso e a quantidade de coisas que você vai precisar para fazer esse reaproveitamento acontecer. O terceiro passo, ele é você botar isso na prática em si, com vários trocadores de calor e você botar isso na prática em si. E o quarto é analisar o que aconteceu, analisar o resultado disso e melhorar e tornar isso mais eficiente, já que não é sempre a mesma coisa, não é 100%. Então você analisar isso e tentar melhorar, para o seu caso, seria o quarto etapa. Esse gráfico aqui mostra como mais ou menos essa técnica funciona. Ele faz as curvas da parte fria e quente se aproximarem mais, vamos dizer assim. O sétimo tópico da química verde gira em torno das fontes renováveis. Ela prioriza o uso de fontes renováveis, como diz ali, né, para obtenção de produtos que vão ser usados em reações químicas, como por exemplo a cana-de-açúcar, que você consegue o etanol, e com etanol daí para frente vários processos, você pode usar isso para muitas coisas.
esse esqueminha aqui mostra um pouco que tem como você usar não só a cana-de-açúcar, tem a beterraba, o milho, o trigo e até mesmo a mandioca. E tem essa terceira aqui que está mostrando bem no finalzinho, que é uma biomassa celulósica. É algo em desenvolvimento ainda, não está pronto, mas promete muito e que talvez até seja melhor do que muitos que aparecem aqui, certo? Eles são feitos por vários tipos diferentes, alguns têm que passar por triturações, mas todos eles, vamos dizer assim, chegam no etanol e o etanol abre uma árvore muito grande de coisas. O oitavo tópico, ele diz respeito sobre os derivados. Como o Harrison falou antes, existem processos que têm muitas partes, muitas etapas. Como, por exemplo, a síntese do ibuprofeno que ele já tinha mostrado. No caso aqui, eu não sei se dá para ver, mas tem 6 etapas. E em cada etapa dessa, gera um subproduto diferente, que muitas vezes é nocivo para o meio ambiente, e isso pode aparecer nos efluentes da empresa que esteja sintetizando isso, e isso é ruim, né? Esse princípio ele tenta desenvolver técnicas novas de obtenção, por exemplo, do ibuprofeno, que tenham menos etapas, assim como o Harrison mostrou, um método verde que não existe tantas etapas assim, e isso ajuda muito para manter o meio ambiente saudável, né? O nono tópico é a catálise. O nome é um pouco autoexplicativo, vamos dizer assim, mas ele se consiste em quê? Começando. O uso de catalisadores ele é muito bom, vamos dizer assim, para fazer certas reações, já que ele acelera o processo e muitas vezes você não precisa jogar muito reagente para fazer uma certa coisa, para você fazer um produto que você esteja desejando, já que ele diminui a energia de ativação que você precisa para fazer a reação acontecer, certo? E, além do mais, existem valores que a gente consegue experimentalmente que são o coeficiente de rendimento. Em um processo normal, sem catálise, sem nada, esse coeficiente de rendimento às vezes pode ser muito baixo e, além disso, ele pode gerar muito sobreprodutos, como nesse primeiro método de obtenção do ácido adípico, certo? No segundo, é um método que ele mostra ser um pouco mais verde, ele gera menos efluentes aqui no caso, só que ainda assim, o coeficiente de rendimento dele aqui mostra que gira em torno de 65%, e não é muito bom, além de gerar alguns subprodutos indesejados ali e tal. Nesse último método, é o mesmo que o de cima, é um método verde e com catalisador. Isso acaba fazendo essa reação ter um coeficiente de rendimento de 93%, além de não gerar subprodutos nocivos e sim gerar água. Então, é um bom exemplo de mostrar por que serve um catalisador e ele é realmente muito importante para a química em geral. O décimo tópico fala sobre a biodegradabilidade de substâncias. Não adianta você sintetizar um composto, às vezes, que ele mesmo já faz mal ao meio ambiente, certo? Mesmo você desejando ele, às vezes ele faz mal. A biodegradabilidade, ele visa tornar esse composto, vamos dizer, biodegradável no meio natural. Como que eles fazem isso? Não, isso aí é outro. Como que eles fazem isso? Eles, por meio de aditivos, você consegue fragilizar a ligação do composto, a ligação que ocorre entre o hidrogênio e o oxigênio, mais ou menos ali. E quando, por exemplo, você descarta esse produto na natureza, essas ligações vão quebrando. Um exemplo bom é a sacola plástica, que é biodegradável. Ela, quando você joga na natureza, ela vai quebrando em pequenos pedacinhos de sacola plástica ainda. E quando ela chega num nível que é tão pequeno que micro-organismos
que vivem no meio, eles conseguem consumir essa sacolinha plástica bem pequenininha e para usar isso ao favor dele. Ele consegue tornar aquilo como um alimento, às vezes, até. O 11º tópico é o controle de processos. Ele é como se fosse um supervisionador de todos os outros. Por exemplo, você tem uma empresa que faz esses vários tipos de processos, de química verde e tudo desse tipo. E você não tem um controle disso, você não sabe bem o que está acontecendo ali de uma forma precisa. O controle de processos é a química verde tentando desenvolver métodos precisos de você ver o que está acontecendo dentro da suma empresa. Às vezes, até mesmo alteração de temperatura, umidade do ar acaba podendo alterar uma reação, fazendo com que ela gere mais efluentes. Isso pode acabar até mesmo atrapalhando na empresa e no meio ambiente principalmente, né? Então, esse controle é muito importante para um geral, para um todo, assim. E o 12º é a química segura. Esse tópico ele abrange uma área da química em si. A química ela tem fama de ser um pouco, não insegura, vamos dizer assim, mas pode acabar acontecendo, os acidentes são muito grandes, né? Eles dão muito problema para a natureza. E a química verde ela tenta amenizar isso, fazendo por vários métodos, fazer com que, no caso de um acidente, esse acidente seja amenizado de várias formas, ou que por exemplo, esse acidente, se vaza alguma coisa, isso que vazou não seja tão poluente assim, ou tenha métodos de voltar atrás com esse tipo de coisa. A química verde, principalmente, todas essas coisas, ela tenta ser sustentável. Não adianta nada você, por exemplo, criar um super... Desculpa, deu branco. Catalisador que transforma tudo em 100% de rendimento, então, esse tipo de coisa, e ele ser, tipo, por exemplo, muito caro, entendeu? Não adianta. Então você tem que equilibrar essa balança nesses 3 tópicos aqui, que é o tópico econômico, ambiental e social. Não adianta você fazer algo que é bom em um e ruim nos outros 2. E algo que tem se mostrado muito bom, tem uma planta que tem se mostrado muito boa nesses 3 aspectos da sustentabilidade que a nossa amiga Gabriela vai falar daqui para frente. Boa tarde a todos. A humanidade é sim capaz de conciliar o progresso com a preservação ambiental. E para isso é preciso que a gente entenda que a proteção ao meio ambiente é uma parte fundamental do processo de desenvolvimento humano. Não devemos tratar a preservação à natureza como um fato isolado, uma coisa à parte. Devemos pensar ecologicamente, e é isso que a Química Verde defende. E hoje, no nosso trabalho, no nosso seminário, vamos tratar o cânhamo como uma opção baseada, uma alternativa ecológica baseada nos princípios da Química Verde. O que é o cânhamo? O cânhamo é uma planta da espécie Cannabis ruderalis. Quando falamos em cannabis, todo mundo já pensa automaticamente em maconha. Mas não, o cânhamo não é maconha. Para ficar mais fácil de entender, eu vou fazer uma comparação. Pode-se dizer que o cânhamo e a maconha estão para a cannabis, assim como o limão e a laranja estão para as frutas cítricas. Ou seja, eles são coisas diferentes, porém com ancestrais em comum. Podemos ver também nas imagens que eles têm diferenças físicas. Não parece um negocinho. O cânhamo, ele é alto e esguio e tem poucas ramificações. Já a maconha é de baixa estatura, é mais robusta
e possui flores. O cânhamo também possui flores e fibras e sementes também. Mas por que o cânhamo é uma alternativa baseada nos princípios da química verde? Bom, porque ele conduz a produção de maneira sustentável. E é impressionante como o cânhamo é importante dentro da química verde, porque ele gera insumos renováveis, é biodegradável, gera menos resíduos nos produtos, gera menos em quantidades menores, ele é ainda mais eficiente que muitas outras matérias-primas. E além disso, ao fato dele ser uma planta, ele ajuda a combater a poluição. Sobre a obtenção da fibra do cânhamo. Bom, as mudas do cânhamo são plantadas o mais próximo uma das outras possível, porque assim, enquanto elas crescem, elas vão tendo uma disputa para conseguir a luz do sol. Então, uma vez que uma está mais alta que ela, conseguindo mais luz do sol, aí já vai crescer mais que ela, e assim elas conseguem desenvolver uma altura máxima. E o cânhamo é uma erva daninha. Ele não precisa de herbicidas ou pesticidas, e ele cresce em praticamente qualquer terreno. E como as plantas crescem muito, as fibras conseguem atingir mais de 5 metros de comprimento, porque elas são retiradas da haste do cânhamo. E essas fibras são usadas principalmente nas indústrias têxteis, mas além disso elas também são usadas em argamassas e para fazer papel, porque elas são ricas em celulose. E a fibra do cânhamo é naturalmente uma das mais ecológicas dentro do meio. A obtenção da semente do cânhamo é feita através das flores, porque as flores, conforme passa um tempo, uma semana mais ou menos, elas ficam cheias de sementes. A semente em si é pouco utilizada, mas ainda assim mas na alimentação tanto humana quanto animal. E na alimentação animal é principalmente na alimentação dos pássaros, porque ela é rica em ômega 3, ômega 6, em várias coisas, vários nutrientes que fazem bem para o corpo. Essa é a semente do cânhamo. E depois que ela passa por um processo de prensagem, essa semente vira o óleo do cânhamo, que resulta em sabonetes, em cosméticos, tintas e até mesmo biodiesel. Para falar um pouco mais sobre as utilidades da semente, das fibras do cânhamo, vou passar a palavra para a Alex. Boa tarde. O cânhamo pode se transformar em diversos materiais. Dentre eles, ele pode virar um combustível, uma alimentação, um produto de corpo, mesa e banho, um tecido, materiais para construção, óleos, papéis, plásticos, entre muitos outros. Dentro de uma indústria, como que o cânhamo ele vai se comportar? Na indústria têxtil, o tecido de cânhamo é fabricado a partir das suas fibras. E a Gabi vai passar para vocês uma amostra de tecido. Este aqui é o tecido, ele tem essa característica rústica e também pode ser misturado com as fibras do algodão, da seda e do poliéster. E esses aqui são alguns exemplos. Este tênis e essa camiseta foram feitas com o tecido do cânhamo. O cânhamo ele é uma alternativa mais sustentável para o algodão. Ele é um concorrente. Visto que o cultivo do algodão ele gera muito poluente por causa dos agrotóxicos e da excessividade de se utilizar água. O algodão gasta 10 mil litros, mais ou menos, por quilo de água e já o cânhamo reduziria isso em 50%. O cânhamo ele produz muito mais por área do que o algodão. E quando o cânhamo cresce, 70% dos nutrientes que ele precisou para crescer, ele vai devolver para o solo. O tecido de cânhamo é muito mais
durável e resistente do que um tecido feito com algodão. Isso quer dizer que as roupas feitas com o cânhamo são quimicamente responsáveis e sustentáveis. Agora, quanto papel é usado diariamente no mundo? É muito papel, muita coisa. E junto com esses papéis, para você obter ele, as indústrias vão poluir muito e vão gerar muitos poluentes na atmosfera. Uma forma de diminuir isso, uma alternativa para se melhorar isso, seria utilizar papel de cânhamo. O papel de cânhamo ele pode ser fabricado a partir da celulose encontrada nas fibras do cânhamo. O que a gente pode fazer com papel de cânhamo? A gente pode fazer um papel impresso, filtro de café, saquinho de chá, papel higiênico e entre muitos outros tipos de papéis. Essa aqui é uma variedade de papel de cânhamo em uma loja no Japão. Quais suas vantagens? A primeira vantagem é que ele ajuda a combater a crise do desmatamento, visto que 1 hectare de cânhamo produz a mesma coisa que 4 hectares de eucalipto, que é a matéria-prima mais utilizada para fazer papel aqui no Brasil. Sua produção é muito mais limpa, que é uma produção com a madeira. Nutre o solo, porque as folhas e as raízes do cânhamo vão oxigenar o solo. E ele tem um crescimento bem rápido comparado a um crescimento de um eucalipto, por exemplo, que demora 30 anos e o cânhamo em 4 meses já pode ser colhido. Durabilidade. O papel de cânhamo é muito mais durável que um papel feito de madeira, um papel comum, visto que 77% da sua polpa é rica em celulose, que é uma substância bem importante na hora de você ver a durabilidade. O papel de cânhamo, ele não precisa ser clareado com cloro, que o papel comum precisa. O cânhamo a gente pode usar o peróxido de hidrogênio, que vai ser bem mais ecológico. Aliás, o papel de cânhamo, ele é naturalmente livre de ácido, então ele não vai amarelar igual ao papel comum. Ele possui um poder de reciclagem. O papel de cânhamo pode reciclar 7 vezes, já um papel comum, no máximo 4. Os biocombustíveis feitos a partir do cânhamo. Um biocombustível é um combustível de origem orgânica gerado da queima da biomassa de produtos agrícolas, principalmente das plantas. O biocombustível é uma fonte de energia renovável, então possui baixo índice de poluição comparado ao combustível fóssil. O biocombustível pode ser utilizado nos veículos e os principais é o biodiesel, o etanol e o metanol. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês da biomassa. A gente vai pegar a biomassa, que é uma matéria orgânica, a partir de um processo de combustão, ela vai fornecer energia. O cânhamo ele é utilizado para se fazer biocombustível, a partir dos processos. A gente vai pegar um componente do cânhamo, a gente vai colocar num processo químico ou biológico, e assim a gente vai obter o biocombustível. O cânhamo para fazer o etanol e o metanol. A gente precisa da pirólise, que é o processo que vai converter a biomassa em um... É um processo que vai converter a biomassa num biocombustível. O que a gente vai utilizar do cânhamo? A pirólise ela vai fermentar o caule do cânhamo e daí a gente vai conseguir a celulose, que aqui nós temos a fermentação para o carvão vegetal e vai gerar o metanol e o etanol. Um etanol ele vai passar primeiro para a usina e da usina ele vai para os postos de combustíveis. Agora, quando a gente vai fazer um biodiesel, a gente vai utilizar a extração. O cânhamo, quando a gente pega a semente e processa ela libera um óleo. Este óleo é o óleo que a gente usa para fazer o biodiesel. Aqui a gente também tem uma formaçãozinha do biodiesel, que ele vai pegar a fotossíntese, vai formar a extração do óleo. O óleo vai ser mandado para a indústria, que vai produzir o biodiesel, e esse biodiesel vai para os postos de combustíveis. Uma pesquisa feita na Universidade de Connecticut, dos Estados Unidos, mostrou que 97% do óleo extraído da planta de cânhamo foi convertido em biodiesel. 97%. Agora eu vou passar a palavra para o Luca, que ele vai continuar falando algumas utilidades para o cânhamo.
Boa tarde a todos. Eu vou falar de duas áreas em que o cânhamo pode atuar. A primeira delas vai ser a fitorremediação e a segunda é na área de construções. Então, antes de eu explicar para vocês o que é e como funciona a fitorremediação, eu vou explicar primeiro por que ela existe. A fitorremediação existe porque as empresas, quando vão fazer o descarte dos resíduos industriais, geralmente não se preocupam com o que estão descartando ou aonde estão descartando. Então, isso pode ser muito prejudicial ao meio ambiente e à saúde dos seres humanos, porque, por exemplo, se uma empresa descarta um metal pesado no solo, esse metal pesado ele consegue se infiltrar no solo e isso já é suficiente para deixar aquela área inutilizável, porque quando o metal pesado entra em contato com o ser humano, ele é muito nocivo para a saúde humana. E além disso, se o metal pesado ficar por muito tempo no solo, ele consegue chegar até os lençóis freáticos e contaminar a água, deixando ela desse jeito aqui. Então, uma alternativa para solucionar esse problema do solo seria a fitorremediação, que consiste em utilizar uma planta como um agente descontaminador de uma área específica que você quer. E dentro da fitorremediação existem 5 tipos de mecanismos que podem ser utilizados. E isso vai depender vai depender da planta que você vai utilizar para fazer aquilo, porque cada planta tem uma característica e cada planta faz um tipo de mecanismo. Eu vou explicar para vocês a fitoextração porque é a que o cânhamo faz. Então, aqui no slide a gente tem um exemplo bem prático, que é assim. Se você tem um solo contaminado com níquel, tem a planta. As raízes da planta vão conseguir absorver esse níquel e depois vão transportar o níquel para as folhas. E após o crescimento integral da planta, que no caso do cânhamo são cerca de 4 meses, você consegue fazer a colheita e o solo vai estar purificado. O cânhamo ele faz a fitoextração por causa de 2 motivos. O primeiro é porque ele é considerado uma planta hiperacumuladora, então ele consegue absorver grandes quantidades de metais pesados sem sofrer danos. E a segunda é porque as raízes do cânhamo chegam bem profundo no solo. Então aqui tem 2 exemplos de antes e depois de solos que foram utilizados a fitorremediação e deram certo. Essa daqui é em Três Marias, em Minas Gerais. Essa daqui eu não consegui achar onde é. E agora eu vou falar do cânhamo na indústria de construção. Então, a indústria de construção ela é uma das maiores consumidoras de recursos naturais, pois os sistemas de construção, os sistemas de construções utilizados são ainda os tradicionais, e tornando esse setor então um dos maiores causadores de impactos ambientais. Por quê? Quando você utiliza o método de construção tradicional, você acaba causando um consumo excessivo de H2O, elevada emissão de CO2 na atmosfera, produz resíduos e também utiliza materiais não renováveis. Então, a partir disso, surgiu a ideia de uma construção sustentável, que seria, e os seus 6 princípios, né? Que seriam estes: a redução do consumo de recursos, a reutilização dos recursos, a utilização de recursos recicláveis e renováveis, a proteção do ambiente natural, eliminação de tóxicos e ênfase na qualidade. Então, Então, com isso em vista, antes de você começar um projeto de construção, é importante você escolher um material econômico ou ecológico. E o material ecológico, ele se dá por ser de origem natural, ter uma alta qualidade de isolamento, ser durável, não conter químicos nocivos, ter baixos níveis de energia incorporada, estar disponível nas proximidades da construção e ser produzido a partir de materiais reciclados. Então, a partir disso, o cânhamo ele pode ser uma opção porque ele se encaixa em todos esses requisitos. Aqui, nessa tabela, a gente consegue ter uma noção das possíveis utilizações do cânhamo na construção, como placas, revestimentos, isolamento e etc. Então tá, aqui a gente tem o caule do cânhamo, e a partir do caule do cânhamo você consegue ter as fibras do cânhamo, e a partir das fibras do cânhamo você consegue ter o betão de cânhamo. E esse betão de cânhamo, vão existir 3 maneiras de ser aplicado nas construções. A primeira delas são os chamados blocos pré-fabricados ou blocks, que são basicamente blocos feitos de betão de cânhamo que se assemelham muito ao tijolo. A segunda seria a compactação, que é basicamente assim: ela utiliza estruturas de madeiras como suporte e dentro dessas estruturas ela vai encher com o betão de cânhamo.
E a terceira e última seria a pulverização, que é basicamente pulverizar o interior de madeiras com o betão de cânhamo. Tá. As fibras, além de conseguirem produzir o betão de cânhamo, elas podem também ser utilizadas como isolamentos. Então tem os dois tipos, que são o isolamento em painel de fibra de cânhamo e o isolamento em rolo de fibra de cânhamo. Tá, e aqui só para ilustrar para vocês, essa é uma casa de cânhamo lá em Asheville, na Carolina do Norte. Então, só para finalizar agora, é importante ressaltar que a importância da química verde, né? Na verdade, assim, o objetivo desse seminário era mostrar a importância da química verde e os benefícios do cânhamo. E por conta de uma falta de informações e o preconceito, é deixado de utilizar um grande material, né? Um grande recurso. Muito obrigado pela atenção. Eu vou abrir agora para as perguntas. Professora. Pode fazer perguntas para a equipe, comentários também. Eu posso complementar uma coisa que eu esqueci de falar? Pode. Porque o cânhamo não é igual a maconha, porque ele não pode ser considerado droga. Eu fiquei nervosa e não saí. Porque uma planta ser considerada maconha, ela tem que ter no mínimo 0,31% de tetrahidrocannabinol, que é a substância que causa os efeitos psicoativos quando se faz o uso recreativo da planta. O cânhamo tem 0,03% de tetrahidrocannabinol, ou seja, está muito abaixo desse número que é dado para ser considerado maconha. Ou seja, não pode ser feito uso recreativo do cânhamo, ele não é considerado uma droga, mas mesmo assim ele é proibido em vários países, inclusive no nosso. Então, era essa pergunta que eu queria fazer a vocês, né? Vocês mostraram aí 2 pesquisadores, não sei se eles são norte-americanos, no começo, lá. Que o Harrison falou, os pesquisadores, eles são norte-americanos? São. Que fizeram os princípios da química verde, né? E aí os exemplos que vocês mostraram também foram exemplos em outros países, no Japão, nos Estados Unidos, né? É porque aqui é proibido. E por que é proibido? Aqui é proibido, muitas vezes, não tem um porquê ainda, mas pode ser pelo preconceito em relação à maconha, pode ser pela falta de informação, porque a maioria das pessoas não conhece, ou pelas grandes indústrias, porque a indústria de papel e celulose é uma que fornece renda para a proibição da maconha aqui no Brasil, porque ela é a maior indústria do Brasil. Sim. Então tem muitos fatores, mas não tem um porquê fixo. Também está na Constituição, né, que não pode porque é considerado droga, mas ele Mas não se é ela droga, não é considerada tem como. droga, se o percentual dela é tão Se você pequeno, fizer uso né? recreativo do cânhamo, o máximo que você está fazendo é fumar uma planta, mas não vai acontecer nada. Oi? Eu falei que tá fumando E nada. como é que vocês chegaram a essa pesquisa, essa informação? E o porquê que vocês trouxeram aqui para a plateia? Então, eu pesquiso muito formas mais sustentáveis. E eu vi que o cânhamo não era uma coisa muito conhecida e se entrava dentro da química verde. Aí a gente achou legal de falar para vocês sobre esse tema. Bacana. Nossa, para infinidade de usos, né? Deveria ser. Tem muito mais ainda. Hoje é feito pesquisa sobre supercapacitor feito de cânhamo. Em vez de ter bateria com 100%, a gente teria bateria com 200%, usando cânhamo. E esse material que vocês trouxeram, o tecido, como é que vocês conseguiram? O tecido. É que aqui no Brasil é meio difícil de você encontrar, mas em lugar de tecido eu fui em vários e a maioria falava que eles conseguiam, mas era difícil porque quando acaba e demora para chegar. Aí meu pai conseguiu em um lugar, daí ele foi lá buscar. Aí aqui, como ele é bem rústico, de tocar, ele é usado para fazer bordado, esse tipo de coisa, mas já tem indústrias em outros países que deixam ele mais fino, porque ele fica mais fino a cada lavagem. Ah, entendi. Mas você encontrou em lojas de tecidos mesmo? Armarinhos. Armarinhos.
mais comentários para eles? É só uma curiosidade. Tipo, tinha comida, né, que o cânhamo fazia. Sabe alguma comida aí? Hambúrguer. Hambúrguer? Hambúrguer. É uma variedade muito grande. É feita da semente, então você pode comer como cereal, você pode pôr Ah, no que da hora. shake, você pode fazer várias coisas. Ah. Pode comer junto com a granola. A partir da semente do A própria semente. E quais países que plantam mesmo, fazem uso industrial do cânhamo? Mais de 30 Mais de países. 30, Itália, Japão. A Ásia é o principal. Chile, Inglaterra, Inglaterra, Suécia. são muitos. São bastante. Só Mas Brasil bastante aqui. na Europa também, na França tem bastante. Portugal, se não me engano, também já teve até as caravelas. As caravelas, as velas eram feitas de tecido de cânhamo. Tecido de A cânhamo. primeira Bíblia foi feita de cânhamo. Pela durabilidade do material. Nossa, essa primeira Bíblia foi feita de A primeira cânhamo? Bíblia foi feita de cânhamo. Hã? O papel de cânhamo dura uns 100 anos. E não amarelo. Perguntas para eles? Para a equipe? Perguntas lá atrás? Comentários?